Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Amém, queridos irmãos. Hoje nós vamos continuar, a leitura do livro O Coração da Bíblia. E o ler com oração do sábado está em Gênesis capítulo 12, versículo 1, que diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Ó Senhor Jesus. Os dois chamamentos de Abraão. Leiamos Gênesis 11, do 31 ao 32. Tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Agora vejamos Atos, capítulo 7, versículo 2. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Aqui Estevão afirma que o Deus da glória apareceu para Abraão quando ele estava na Mesopotâmia, ou seja, em Ur dos Caldeus. Foi o pai de Abraão, Tera, que o levou para Harã. Antes disso, Deus havia aparecido a Abraão pela primeira vez e dito: sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Vemos aqui que o Deus da glória já havia aparecido a Abraão, pedindo para ele sair de Ur dos Caldeus, mas ele não saiu. Abraão ainda não cria na palavra de Deus, não tinha fé alguma, por isso ficou ali parado. Foi necessário seu pai sair, levando toda a família, para Abraão ir embora daquela terra. Em Gênesis 12:1 lemos: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Essa foi a segunda aparição de Deus a Abraão. Ele acrescentou algo no segundo chamamento: sai da casa de teu pai. Abraão somente saiu de Ur dos Caldeus porque seu pai levou toda a família. Ele não tinha forças para deixar sua família, por isso se escorou em seu pai e permaneceu em Harã até a morte dele. Após a morte do pai de Abraão, Deus apareceu novamente para chamá-lo. Na segunda aparição de Deus, a fé de Abraão aumentou um pouco mais. Quando Deus fala conosco, nossa fé aumenta. A fé de Abraão não veio de uma só vez, e sim à medida que Deus falava com ele. A fé vem por ouvirmos a palavra, por isso em nosso viver não devemos negligenciá-la. Deus fala conosco nas reuniões da igreja, nas conferências e na leitura dos livros espirituais. Se ouvirmos sua palavra, nossa fé crescerá mais e mais. Em Gênesis 12:4, vemos finalmente que Abraão saiu. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Deus tinha dito a Abraão para sair apenas com sua mulher, mas ele, ainda muito apegado à família, levou consigo a Ló, seu sobrinho. Mais adiante lemos: atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Essa foi a terceira aparição de Deus a Abrão, e sua reação espontânea foi edificar um altar ao Senhor. Sempre que o Senhor aparece para nós, nossa fé aumenta e nos consagramos mais a Ele. Uma característica marcante de Abraão era ter uma vida de altar e tenda, sempre invocando o nome do Senhor. Sua vida foi para servir ao Senhor. Que todos nós possamos ter esse viver. Uma importante lição com a separação de Ló.
Em Gênesis 13:1 lemos: Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Deus abençoou muito a Abraão, e por estar junto dele, Ló também foi beneficiado. A terra onde estavam já não comportava os bens que eles possuíam, conforme lemos. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Abraão então disse a Ló: Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Nesse momento, Abraão já estava mais maduro e sua fé havia aumentado um pouco mais. Podemos fazer essa afirmação pelo fato de Abraão ter dado a Ló a preferência para escolher a terra. Isso indica que ele tinha total confiança que Deus o guiaria pelo melhor caminho, mesmo escolhendo por último. Você acha que Abraão deixaria Ló escolher primeiro se ele tivesse no início de sua experiência com Deus? Provavelmente não. Isso só aconteceu porque Abraão aprendeu a confiar no Senhor. Sobre a escolha de Ló, em Gênesis 13:10, lemos: Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Esse versículo mostra que aparentemente Ló havia feito uma boa escolha. Ele escolheu um lugar muito bonito, uma planície, sem montanhas. Contudo, os versículos seguintes mostram que Ló foi armando suas tendas até chegar a Sodoma. Essa é uma grande lição para nós. Devemos tomar cuidado com nossas escolhas. Além disso, Ló não devia ter se separado de Abraão, que era o representante de Deus naquele momento, aquele a quem Deus aparecia e com quem falava. Ló prosperou por estar junto de Abraão. Devemos estar sob a liderança daqueles que o Senhor colocou à nossa frente. Se acharmos que podemos fazer nossa própria obra ou seguir nosso próprio caminho, assim como Ló, tomaremos decisões precipitadas que custarão muito caro. Ó Senhor Jesus! No início do capítulo 14 de Gênesis, houve uma guerra de 4 reis contra 5 reis. Os 4 reis venceram e levaram a população de Sodoma cativa, e Ló estava entre eles. Apesar de se haverem separado, Abraão amava seu sobrinho. Quando foi avisado de que Ló tinha sido levado cativo, saiu em seu resgate com apenas 318 homens. Ele lutou contra o exército dos 4 reis e saiu vitorioso dessa batalha, pois Deus estava com ele. Devemos ter o mesmo coração de Abraão de lutar pelos irmãos. Porém, Ló, em vez de arrepender-se e voltar para junto de Abraão, retornou a Sodoma. Após essa vitória de Abraão, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, apareceu a ele com pão e vinho e o abençoou. Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Essa reação de Abraão em dar o dízimo a Melquisedeque foi algo totalmente espontâneo. Ele reconhecia que aquela vitória tinha sido dada por Deus. Da mesma forma, nós também devemos reconhecer que tudo vem de Deus e não do nosso esforço natural. Com respeito a Melquisedeque, em Hebreus 7:3, vemos que ele não teve princípio de dias nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Ele era diferente de Arão, que representava o sacerdócio humano, terreno e limitado. Por isso o Senhor Jesus é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, pois ele é quem se compadece de nós perpetuamente. Louvado seja o Senhor. Amém, queridos irmãos, aleluia por esse sábado, né? E amém pela leitura, né, desse ponto do livro, né, que se fala sobre os 2 chamamentos de Abraão, né? Senhor Jesus, muito precioso por sinal. E o primeiro chamamento, a gente viu lá em Atos, Estevão dando testemunho, né?
mostrando assim que o Pai da Glória, né, apareceu para Abraão ainda na Mesopotâmia, né? Senhor Jesus. E é interessante, queridos irmãos, porque Abraão, ainda por ser muito apegado, né, à sua família e a toda a sua parentela, ele não teve forças de sair ali da Caldeia, né, de Ur. E o Senhor acaba usando o seu pai, o Tera, né, que toma Abraão, toma Ló e sua nora, a Sara, Senhor Jesus, e vão de sentido, amados, a Harã. E lá em Harã, eles param e ficam ali durante muitos anos, Senhor Jesus. E depois de muito tempo, o pai de Abraão, Tera, acaba vindo a falecer, Senhor Jesus. Tempos depois, lá em Gênesis 12, versículo 1, é um versículo muito precioso, que diz novamente que o Senhor apareceu para Abraão. Ó, Senhor Jesus! E é muito precioso assim, né? Porque eu vejo a minha experiência de que no início a minha fé era pequena, quase não existia. Mas graças ao Senhor, né? A exemplo de Abraão, querido irmão, que também não tinha fé, é tanto que a primeira vez ele não teve força de sair, ouvir o chamamento do Senhor. Já por essa segunda vez, ele por ter ouvido novamente o chamamento do Senhor, falar do Senhor, aí sim, ele pôde sair em sentido a Canaã. Senhor Jesus, deixa um ensinamento muito precioso para mim e para você. Qual é? É de que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amados, nós não podemos de forma alguma, de maneira nenhuma, abrir mão da palavra de Deus em nossa vida. Abrir mão de desfrutar da palavra, da Bíblia, todos os dias, do alimento diário, do livro em minha mão, que a cada 2 meses nós temos recebido um livro cheio de riqueza e de preciosidade para nós. Também, né, as conferências, que agora foi online, né, mas muito preciosa. Senhor Jesus, então devemos amar a palavra do Senhor, amados, que por meio dela, como fala em Romanos, né, Romanos 10, por meio dela a fé vem, e a fé vai crescendo por meio de quanto mais ouvimos o falar do Senhor para nós. Ó Senhor Jesus! E aconteceu que Abraão, né, ele tomou a sua esposa, amados, e é interessante. Em Gênesis 12:1, o chamamento do Senhor foi mais acrescido, né? Ó Senhor Jesus! O Senhor falou que Abraão viesse, né, saísse da casa de seu pai e deixasse a casa de seu pai também a sua parentela. Ou seja, acresceu o seu pai, né? Ó Senhor Jesus! E é interessante, amados, porque Abraão, ele ainda não tinha forças para deixar ainda a sua parentela, né? Tanto que levou o seu sobrinho Ló com ele. Ó Senhor Jesus! Amados, é interessante porque a gente sabe que a bênção do Senhor estava ali em Abraão, né? E o Senhor o abençoou demais. Abraão foi dono de muitos animais, de muitos rebanhos, de muitas riquezas, né? Muitos servos. E Ló, por estar com ele, também foi abençoado. Ó Senhor Jesus! Até, amados, quando eles chegam ali, por conta dos seus bens, né? Dos seus animais, seus pastores, serem tantos, né? Que não havia espaço para um só rebanho. E precisavam que eles se separassem, né? E Abraão falou com Ló o seguinte, né? Escolhe o lugar que quiseres. Se tu escolheres para a direita, eu irei para a esquerda. Se tu escolheres ir para a esquerda, eu irei para a direita. Senhor Jesus! Amados, a gente já vê aí que a fé de Abraão estava crescendo, né? Pois quando no início, Abraão nunca ia pedir para Ló escolher o primeiro lugar, né? Senhor Jesus! Mas a gente vê assim, amados, que Abraão já estava sabendo que para onde ele fosse, o Senhor iria com ele. Para onde ele fosse, Deus o abençoaria. Ó Senhor Jesus! E Ló, ele escolheu de fato o melhor lugar. Ele escolheu ali as campinas, né? Um lugar plano, um lugar onde tinha bastante água. Senhor Jesus! Já Abraão escolheu a parte montanhosa daquele lugar. Senhor Jesus! E é interessante que lá em Gênesis 14 mostra que quanto mais Ló edificava suas tendas, mais se aproximava de Sodoma. Ó Senhor Jesus! É interessante que a Sodoma foi uma cidade muito pecaminosa, né?
Senhor Jesus. E mais adiante a gente viu que a batalha entre os 4 reis e os 5 reis, né? E os 4 reis vencem os 5 reis e tomam por cativos todos os moradores de Sodoma. E Ló e toda a sua família foi junto, né? Senhor Jesus. Amados, é interessante. Quando Abraão soube disso, ele imediatamente se propôs a ir resgatar o seu sobrinho. Esse deve ser o nosso coração. Nós de forma alguma podemos deixar, né, no nosso caso, os irmãos, né? Não podemos nenhuma ter um coração de saber que os irmãos estão em apuros e deixá-los para lá. Não, precisamos ir e ter um coração de resgatá-los, né? Em nome do Senhor Jesus. Trazer os irmãos de volta para o nosso convívio, para a vida da igreja, para as reuniões, para o desfruto da palavra. É isso que os irmãos necessitam. E Abraão, mas ele foi em busca do seu sobrinho. Ó Senhor Jesus. E é rico porque ele resgatou Ló, né? Senhor Jesus. Só que Ló, querido irmão, ele deveria ter ficado com Abraão. Mas a Bíblia mostra que ele retornou ainda para Sodoma. Ó Senhor Jesus. Amados, a gente vê assim, né? A teimosia de Ló. Por outro lado, Abraão foi recebido, né, por Melquisedeque, né? Que a gente vê muito falar dele lá em Hebreus 7, fala que ele é um sacerdote do Deus Altíssimo, sem fim, sem princípio de dia, nem fim de existência. Senhor Jesus. E ele recebe Abraão, amados, com pão e vinho. Oh, aleluia. Senhor Jesus. E Abraão, por outro lado, também dá um dízimo a ele. Que princípio maravilhoso. Louvado seja o Senhor. Então, nesse sábado, amado, desses 2 chamamentos, nós vimos que houve um chamamento cheio de amor pelo Senhor para Abraão, né? E vimos que a cada chamamento o Senhor incluía algo mais. E a gente deve tirar lições desse chamamento para nós, né? Ver que quando o Senhor nos chama, nós precisamos atender o seu chamado. E por outro lado, estar sempre dispostos a ouvir a palavra do Senhor, a ter contato com a palavra do Senhor. Ó Senhor Jesus. Dessa forma, querido irmão, sabe o que acontece? A nossa fé cresce. Ó Senhor Jesus. Abraão, mais adiante, é conhecido como pai da fé, amigo de Deus. Tanta intimidade que ele passou a ter com o Senhor. Por isso, amados, eu e você precisamos estar sempre encorajados a ter essa intimidade com o Senhor. Isso vem por meio da palavra, por meio de estar conhecendo o Senhor, por meio de fazer e cumprir a sua vontade. Louvado seja o Senhor, que nesse sábado você esteja pronto, né, a ouvir o chamado do Senhor e atender. Louvado seja o Senhor. Aleluia.